Saudações, alunos queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Há algumas semanas nos dedicamos a entender mais profundamente a Covid-19. Falamos de pandemias ao longo da nossa história, conhecemos a estrutura do SARS-CoV-2, suas formas de contágio, o modo como o nosso organismo reage e as consequências disso tudo. Conhecemos também os métodos mais utilizados para o diagnóstico, as possibilidades de criação de vacinas e as maneiras mais eficazes de se evitar essa doença. Na aula de hoje, encerraremos esse ciclo de discussão sobre a Covid-19, falando dos possíveis tratamentos medicamentosos contra essa doença. Eu sou a professora Jobeane, do Colégio Estadual Professor João de Oliveira, e a partir de agora vamos falar sobre etapas da produção de um medicamento e possíveis medicamentos contra a Covid-19. Vamos juntos? Há alguns meses, pesquisadores, cientistas e profissionais da saúde do mundo todo têm focado sua energia e recurso em busca de tratamentos que minimizem o sofrimento dos pacientes infectados, diminuindo seu tempo de internação e a taxa de mortalidade por Covid-19. Antes de falarmos sobre esses medicamentos, é preciso compreender que para se produzir um medicamento são seguidos alguns passos. O primeiro passo: descobrir uma molécula promissora que possa vir a combater alguma doença. O segundo passo, realizar testes pré-clínicos in vitro e em animais. O terceiro passo são os ensaios clínicos, que são divididos em 3 fases. A fase 1, teste inicial de segurança em pequeno grupo de voluntários saudáveis, de forma a definir qual a maior dose possível tolerada por seres humanos e a menor dose que surte algum tipo de efeito. Isso leva vários meses. A fase 2 é a fase de teste de segurança e eficácia em um número pequeno de pacientes, para verificar se o medicamento de fato é efetivo, o que pode levar de 1 a 2 anos. A fase 3, com a dose e o regime terapêutico geralmente definidos, essa fase amplia o número de pacientes testados e avalia a efetividade comparativa da droga através do ensaio clínico randomizado, ou seja, separam-se 2 grupos de pacientes com características semelhantes aleatoriamente, e trata-se apenas um deles com o fármaco, para em seguida comparar os resultados com os observados no grupo não tratado ou tratado com um placebo, que é um comprimido sem efeito. Essa fase pode durar de 1 a 4 anos. O tempo total de desenvolvimento de um novo medicamento pode ultrapassar 10 anos. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é responsável por monitorar todo o processo e aprovar o medicamento. Por enquanto, não há medicamentos ou terapias aprovadas para prevenir ou tratar a Covid-19. As abordagens atuais baseiam-se em controlar sintomas, prevenir infecções e tentar evitar o avanço da doença com fármacos já usados para outras doenças. Vamos conhecer alguns desses tratamentos? Tratamento número 1. Utilização do plasma. O plasma, parte líquida do sangue, de quem se curou de Covid-19, tem anticorpos chamados de neutralizantes, que podem ser úteis para um indivíduo doente. Para transformar isso em medicamento, o plasma é coletado e devidamente testado para assegurar que tenha um bom nível de anti-SARS-CoV-2. Quando injetado, esse plasma fornece uma imunidade passiva, até que o sistema imunológico do paciente possa gerar seus próprios anticorpos. Testes preliminares feitos no Brasil apresentaram bons resultados. No entanto, é muito difícil conseguir plasma de pessoas curadas para atender um número grande de pessoas. Tratamento número 2. Anticorpos monoclonais. Uma indústria farmacêutica americana adquiriu amostras de sangue de um dos primeiros pacientes recuperados da Covid-19 para estudar seus anticorpos. A partir desses dados, os pesquisadores projetaram um medicamento conhecido como terapia de anticorpos monoclonais, cuja função é atacar a proteína S com a qual o vírus SARS-CoV-2 se liga à superfície das células humanas. Quando o medicamento foi usado em células em laboratório, bloqueou a capacidade de infecção dos vírus. Com base nesses resultados, os cientistas receberam aprovação para o teste em humanos. Tratamento número 3. Hidroxicloroquina e cloroquina. Esses são medicamentos com efeito imunomodulador, ou seja, que fornecem um aumento da resposta imune contra determinados micro-organismos. No laboratório, essa estratégia funcionou. No entanto, os estudos clínicos realizados em pacientes com a Covid-19 não tiveram bons resultados, pois não houve melhora na mortalidade e nem houve diminuição no tempo de internação.
Em julho de 2020, os Estados Unidos cancelaram a autorização para o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Tratamento número 4. Azitromicina. A azitromicina age como um bacteriostático, ou seja, um medicamento que impede as bactérias de produzir as proteínas que necessitam para se multiplicar. A esperança, ainda sem comprovação, é que ele reduza a carga viral do SARS-CoV-2 e até previna quadros graves. Tratamento número 5, Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral que tem ação comprovada contra diversas famílias de vírus e foi desenvolvido para o tratamento do ebola. Estudos realizados in vitro mostraram capacidade do Remdesivir em inibir a replicação do SARS-CoV-2 em células epiteliais humanas do trato respiratório. Embora não haja pesquisas que comprovem sua eficácia e segurança, ele já foi aprovado nos Estados Unidos para o uso em tratamento de pacientes com a Covid-19 em estado grave. Tratamento número 6, heparina. De acordo com um estudo feito na Universidade Federal de São Paulo, além de ser eficiente para evitar quadros de coagulação, que têm sido observados em pacientes com a doença e podem afetar vasos de diversos órgãos, a heparina parece também ser capaz de dificultar a entrada do SARS-CoV-2 nas células saudáveis, mas ainda são necessários mais estudos clínicos em pacientes. Tratamento número 7. Antiparasitários. Tanto a ivermectina como a nitazoxanida só exibiram algum grau de eficiência em células no laboratório. Não há comprovação de benefícios ou de segurança para pacientes com a Covid-19. Tratamento número 8, Lopinavir e Ritonavir. Os remédios Lopinavir e Ritonavir já são bem conhecidos na luta contra o HIV. Eles impedem a ação da enzima protease, responsável por criar os conjuntos de aminoácidos que os vírus usam para se multiplicar. Esperava-se efeito semelhante contra o SARS-CoV-2, mas, recentemente, a OMS comunicou que estudos preliminares mostraram que essas medicações reduzem pouco ou nada a mortalidade dos pacientes hospitalizados por Covid-19 em relação ao cuidado padrão. Tratamento número 9. Vitaminas e suplementos alimentares. Não há nenhuma comprovação de benefício do uso de vitamina C ou D em de suplementos alimentares como zinco, exceto em pacientes que apresentem hipovitaminose ou carência mineral, ou seja, a ingestão desses comprimidos não garantem imunidade contra o SARS-CoV-2 ou mesmo tratam de alguma forma a Covid-19. Tratamento número 10, dexametasona. Conhecido também como corticoide ou esteroide, esse tipo de fármaco tem alto poder anti-inflamatório e imunossupressor, e é uma versão sintética dos hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais localizadas na parte superior dos seus rins. Em um estudo, pesquisadores da Universidade de Oxford apontam redução de 1/3 das mortes em pacientes em estado grave que receberam o medicamento. No entanto, não teve efeito sobre pacientes com sintomas leves. Ainda são necessários mais estudos para reforçar esses dados. O certo é que este medicamento não é indicado para prevenir a Covid-19 e não deve ser tomado sem prescrição médica. Atualmente, existem cerca de 400 estudos sobre a Covid-19 registrados no Departamento Americano, que agrupa estudos internacionais sobre a eficácia de medicamentos. Cabe destacar que muitas das drogas que vão bem nas pesquisas iniciais em laboratório, infelizmente falham conforme avançam para os experimentos com seres humanos. Apesar de a maioria das pessoas desejarem uma solução rápida para o momento, o único caminho possível para acabar com essa pandemia é a ciência. E em ciência não há uma solução mágica. Todo resultado científico é fruto de muito trabalho, estudos, experimentos e pesquisas. A ciência precisa ser cuidadosa e seguir com rigor os seus métodos, e esse processo é lento. Por isso é que vemos a ciência numa corrida contra o tempo para ajudar a salvar vidas. Finalizo a aula de hoje com essa frase de Sigmund Freud: a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pôde dar.
Espero encontrar vocês na nossa próxima aula.